Voltei. Vamos lá. Voltei mesmo? Voltei. Falar de Pantanal. O Pantanal, que também é chamado de Complexo do Pantanal, tá? É um outro nome que podemos dar para o Pantanal. É a maior planície alagável do mundo. Como eu já falei, eu introduzi Pantanal agora há pouco quando estava falando da região centro-oeste e vamos aprofundar esse debate agora. É uma região que constantemente está alagada, tá? O Pantanal, ele tem essa premissa. No Brasil, e eu vou explicar o porquê. No Brasil, ele ocupa as planícies de inundação do Rio Paraguai e dos seus afluentes. O Rio Paraguai passa pelo Brasil, tá? Mais ou menos 140 mil quilômetros quadrados entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então o Pantanal está ali, entre o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E nessa região, nós temos as planícies de inundação do Rio Paraguai e dos afluentes do Rio Paraguai. Vamos começar a entender como isso acontece. Como que o Pantanal fica sempre alagado. No Paraguai e na Bolívia, o Pantanal também se estende... o Pantanal também se estende pelo Paraguai e pela Bolívia, tá bom, gente? E nesses países ele é conhecido como Chaco. O Pantanal está numa região de baixa altitude, é uma região muito baixa, muito plana, no meio do centro-oeste brasileiro, com chuvas concentradas no verão, já falamos sobre isso, como falamos lá em Cerrado, e é dividido em 3 porções. Mas antes de falar das 3 porções, eu vou explicar o porquê que nós falamos que o Pantanal ele sempre é alagado. Uma porção do Pantanal sempre está alagada, tá? As outras têm diferenças, como a gente vai ver daqui a pouquinho. O que acontece? Pelo Pantanal passa o Rio Paraguai, uma parte do Rio Paraguai, e os seus afluentes. Então o Pantanal está numa região, né, de bacias hidrográficas. Tanto a bacia do Rio Paraguai, quanto as subbacias dos seus afluentes. Ou seja, tem rio pra caramba passando por ali. Tem rio pra caramba. E esses rios alagam. O Pantanal alaga. Entenderam? Tem muito rio. O rio promove uma erosão desse ambiente. Fica mais plano. E nesse ambiente, por conta do período de cheias, ele alaga. Entenderam? Isso é o Pantanal. Vamos ver as 3 porções. Vai ser muito importante ter isso em mente para a gente falar dos impactos ambientais que ocorrem no Pantanal, tá? Vamos para as 3 porções do Pantanal. As porções sempre alagadas, e aí temos que dar destaque para as gramíneas. Nessas regiões que sempre estão alagadas, nós percebemos o quê? Grama. Espécies muito pequenas, muito pouco desenvolvidas, são gramíneas, beleza? Nas regiões periodicamente alagadas, ou seja, aquelas regiões que de vez em quando alagam, nós temos que dar destaque para as palmeiras. As palmeiras ficam ali nessa região que de vez em quando são alagadas por conta do aumento da vazão dos rios, beleza? Os rios transbordam. E as porções nunca alagadas são as porções mais altas do Pantanal. Então as porções do Pantanal que tem uma altitude mais significativa são as regiões nunca alagadas. Então vamos tentar representar o Pantanal aqui. Uma porção muito baixa, beleza? Que sempre está alagada. Uma porção um pouquinho mais alta, né, que é onde nós temos as palmeiras, que em alguns momentos, principalmente no verão, que é o período de chuvas, ficam alagadas, e uma porção ainda maior, que aí essa porção ainda maior é uma região que nunca fica alagada. E aí nessa região do Pantanal já vem uma realidade, né, uma estrutura mais parecida com o Cerrado, com o centro-oeste brasileiro, né? Que aí nós temos espécies típicas do Cerrado e da Caatinga, que são de... Nossa, apareceu um mosquito aqui que me deu um susto, foi mal. Mas vamos voltar. Nessa região mais alta, que não é alagada em momento algum, ela vai estar mais suscetível a essa realidade do centro-oeste brasileiro, que é de um clima mais seco, um clima mais quente, e é isso, né? Então, as espécies vegetais características dessa porção do Pantanal, que é a mais alta, são espécies daquelas que a gente já falou, do Cerrado, e também algumas que lembram muito a Caatinga nordestina, beleza?
E nos outros estratos, no estrato que é periodicamente alagado, principalmente durante o verão, nós temos as palmeiras, e nas porções que são constantemente alagadas, nós temos as espécies gramíneas. Bom, gramíneas ali dispostas, beleza? Tá aqui. Tranquilo? Pantanal, tá? Caso vocês não conheçam, eu falei tá aqui, mas não que vocês vão pegar, né? Mas caso não tenham percebido, esse aqui é o Pantanal, uma foto do Pantanal. Show? Percebam aqui, ó. Olha o rio cortando a região. Olha essa região aqui, ó, alagadaça, alagadaça. Olha isso aqui, ó. Essa região, olha isso. Isso aqui, gente, é um afluente do Rio Paraguai. Esse aqui também é um afluente do Rio Paraguai. Por isso que é uma região constantemente alagada. Beleza? Vou falar agora dos impactos ambientais, que isso aqui, inclusive, é tudo que eu falei até agora é extremamente atual, mas isso aqui está acontecendo agora eu acho que não, mas algumas semanas atrás estavam acontecendo. Vamos ver os impactos ambientais. Vamos começar. O Pantanal, além de qualquer coisa que eu falei até agora, o Pantanal ele é considerado reserva mundial da biosfera e patrimônio nacional. Então, o Pantanal ele é encarado pelo mundo como uma reserva mundial da biosfera. Então, olha a quantidade de espécies vegetais e animais existentes no Pantanal. É um lugar riquíssimo. Riquíssimo. Tanto que a ONU colocou ele enquanto uma reserva mundial da biosfera. E pela Constituição de 1988, nós consideramos o Pantanal como um patrimônio nacional. Vocês estão conseguindo entender isso? O Pantanal, de um lado, é considerado pela ONU uma reserva mundial da biosfera, e pela Constituição Brasileira de 88, ele é considerado um patrimônio nacional. Preciso dizer que ele é importante pra caramba? Acho que não, né? Feita essa introdução, vamos entender o que acontece lá. Entretanto, há desmatamento para o plantio de pasto. Aqui ficaria melhor, inclusive, de capim para pasto, mas enfim, eu vou corrigir isso aqui e colocar só o pasto. O que eu quis dizer com isso? Que você tira a vegetação natural, coloca espécies para alimentarem o pasto, para alimentarem o gado. Beleza? Então você coloca uma espécie de pasto, você coloca um pasto ali, para que os bois, né, as espécies de animais se alimentem daquelas espécies vegetais que foram colocadas no lugar das espécies originais, nativas do Pantanal. Beleza? Então esse é o primeiro ponto, o impacto da pecuária. Segundo ponto, desmatamento dos afluentes do Rio Paraguai, impactando na umidade geral do Pantanal. É aqui que eu queria chegar. Recentemente, eu não sei se vocês viram na mídia, eu achei pouco propagandeado pela mídia, infelizmente. Estava acontecendo uma grande quantidade de queimadas no Pantanal. E como que eu vou botar isso para vocês? Isso é normal, isso é característico, isso é natural, né, do Pantanal, porém no momento seco. Nós estamos agora no momento úmido do Pantanal. Estávamos, há pouco tempo atrás. Estava acontecendo no momento úmido do Pantanal. E mesmo assim estava acontecendo secas. O que significa que alguma coisa está acontecendo. Secas não, né? Queimadas, perdão. O que significa que alguma coisa está acontecendo. E aí quando você vai se debruçar sobre o Pantanal, vai estudar o que está acontecendo lá, você percebe que o Pantanal tem a estrutura que tem porque ele está localizado na bacia do Rio Paraguai e na bacia dos seus afluentes. Isso quer dizer que o desmatamento dos afluentes do Rio Paraguai e do próprio do Rio Paraguai estão afetando no Pantanal, porque a umidade
né, que vem desses rios, que é fundamental para manter essa região sempre alagada, aí no segundo estrato periodicamente alagada, e no terceiro estrato nunca alagada, vai ficar tudo normal, né? Mas nas outras porções que são alagadas, ou em algum momento do ano, ou sempre, elas dependem da umidade trazida por esses rios. Se as margens desses rios estão sendo desmatadas, esses rios vão ser afetados. Se o ambiente no torno do rio está sendo desmatado, esse rio vai ser afetado. O que isso vai implicar? Isso vai implicar no impacto direto do Pantanal. Ou seja, nos últimos 10 anos, aconteceram 3 episódios, se eu não me engano, de queimadas fora de época. Ou então com uma intensidade muito significativa no Pantanal. Por que isso acontece? Por conta do desmate dos afluentes do Rio Paraguai e do próprio Rio Paraguai. Professor, e por que esses rios são, o entorno deles é desmatado? Isso aqui, ó, aproveitamento agrícola dessas regiões. E quem que faz isso? Quem que vocês chutam que faz isso? O agronegócio. Além do desmatamento das áreas no entorno dos rios, nós temos o aproveitamento das águas desses corpos hídricos para o plantio dessas pessoas, essas empresas que compõem o agronegócio. Ou seja, as águas dos rios são utilizadas para irrigação de plantios de soja. Mas não só de soja, de milho e outras espécies. Mas principalmente soja e de vez em quando milho. Então estão retirando água desses canais, desses rios, para irrigarem lá suas plantações. Então, além de desmatarem, secam o rio de uma outra forma, que é literalmente tirando a água dele para poder jogar nas suas plantações. Aí é fácil, né? Não poderia acontecer uma coisa diferente. O Pantanal está tendo maiores períodos de queimadas. Professor, mas poderíamos dizer que é um mix? Que é um combo? Poderíamos, vai. Cabe um pouco mais de estudo, mas poderíamos. Ocorrem queimadas no Pantanal todo ano. Não agora, no momento mais seco, o que já mostra algo esquisito, mas enfim. Mas ocorrem queimadas ano a ano no Pantanal. Só que o período em que elas estão ocorrendo está diferente. Além disso, o que o agronegócio faz com os afluentes do Rio Paraguai e com o próprio Rio Paraguai impacta na diminuição da umidade no Pantanal. Se diminuiu a umidade, aumenta a secura. Se aumenta a secura, as espécies pegam fogo. Estão entendendo? Esse é o impacto no Pantanal. Tá? Lembrando, ele é considerado Reserva Mundial da Biosfera pela ONU e considerado como Patrimônio Nacional pela Constituição de 88. E é isso que está acontecendo nesse bioma tão importante para o Brasil e para o mundo. Vamos continuar. Falar agora de campos. Campos ou também chamados de pampas, tá? Foi mal, gente. A garganta estava pedindo socorro. Vamos lá. Nos campos nós temos predomínio de quê? De gramíneas. Temos pouquíssimas árvores dispersas naquele ambiente. Vamos lembrar, campos estão em regiões mais frias, clima subtropical, no sul do Brasil. Possuem pouquíssimas árvores. E essas pouquíssimas árvores estão isoladas em um tapete verde de gramíneas. Então, gramínea, 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 árvore, árvore, árvore. Entendem? Então, se tem uma árvore aqui, uma outra árvore ali, outra acolá, mas o comum é tapetão verde de gramínea, 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 gramínea. Beleza? Ocupam as áreas de planícies do Rio Grande do Sul, recebem várias denominações, como campos limpos, estepes úmidas, campos da campanha gaúcha ou pampas. Também presentes na Argentina e no Uruguai, tá? Então essa vegetação também é presente nesses dois outros países. É muito comum para a gente conseguir ver o que são os campos ou os pampas
Imaginar, tivesse uma fotinha aqui. Isso aqui é que eu tava falando com vocês. Então, deixa eu ver aqui. É isso aqui mesmo, tá certo. É isso aqui mesmo. É que às vezes eu me perco. Tanta vegetação que a gente acaba se perdendo como a gente organiza o slide, mas voltei. Isso aqui são os pampas. Isso aqui são os campos. É muito comum também a gente ver algumas fotos de estruturas de relevo que fazem uma forma mais circundante, né? Mesma coisa, né? São essas estruturas um pouco mais redondinhas, né? Mas quando você está ali, são mais planas. E essa é a perspectiva que você tem. Planícies, 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 planícies. E um tapetão verde cheio de graminhas, como vocês estão vendo aqui. Inclusive, ó, cheio de bois, né? Daqui a pouco a gente chega neles. E é isso. Esses são os campos. Eu acho que o próprio nome já diz muito, né? Campos ou também pampas. Quais são os impactos ambientais que nós encontramos ali? Tem a relação com a povoação da região sulina no final do século XVII. O que acontece? Esses campos foram utilizados para a criação de gado bovino e ovino. Bovino e ovino. Sem o devido respeito à capacidade de recomposição do bioma. Então a galera lá da Europa começou a chegar lá no sul do nosso país, lá no século XVII, com muita força depois no século XVIII, muita força no final do século XVIII, século XIX, mas já tinha gente vindo no século XVII. E começaram a ocupar essa região. E começaram a desenvolver a criação de gado bovino, de gado ovino. E óbvio que isso gerou um grande impacto para a vegetação natural, porque foi em muita quantidade e não respeitou a capacidade de recomposição do bioma. Se você devasta e deixa lá a vegetação, ela vai se recompor. Mas você devasta, depois você devasta mais um pouco, aí devasta mais um pouco. Você não dá tempo para a natureza respirar. E ela não consegue se recompor. Pegaram? É isso. O que levou a uma destruição de mais ou menos 98% da área original dos pampas. E como o foco era na criação de gado, houve um intenso pisoteio. Professor, pisoteio? Como assim? Seguinte, um boi é muito pesado, e o solo é composto por várias partículazinhas de solo que se juntam e formam um solo. E existe um mecanismo que a gente chama de capilaridade do solo, cheguei a mencionar algumas partes atrás da nossa aula, que basicamente permitem a infiltração da água nesse solo. E como que esse processo se desenvolve? Você tem uma partícula de solo e uma outra partícula de solo. O espaço que existe entre elas é o espaço em que a água vai se utilizar para ser absorvida pelo solo. Pensa o seguinte, você está bebendo um suco do McDonald's, por exemplo, com canudo. E aí você puxa o suco que está lá no copo para sua boca, certo? Quem está nesse meio? O canudo, não é? Esse espaço de uma partícula de solo e outra, poderíamos dizer que funciona exatamente como o seu canudo. Vai pegar a água que está na superfície e vai puxar para o interior, no caso, para o subsolo. Beleza, gente? Entenderam? Então, quando você coloca um bicho extremamente pesado como um boi, que não tinha que estar ali, porque não é a espécie nativa dali, o que acontece? Você começa a pisotear esse solo, pisotear esse solo, pisotear esse solo, pisotear esse solo. Pensem nessa partícula de solo como uma amoeba, como uma massinha. Que aí vem o boi e pisotiza essa massinha. O que vai acontecer? Ela vai se expandir. Tranquilo? Isso aconteceu com a partícula que está ao lado dela também. E com outra que está ao lado dela, e assim vai. Aquele espaço entre uma partícula e outra, que funcionava exatamente como o seu canudo, vai sumir. Porque se uma partícula foi esmagada e outra também foi, e as duas se expandiram, aquele espaço foi tampado. Se foi tampado, o que acontece com a taxa de infiltração da água no solo? Diminui muito, ou acaba. Isso leva a um intenso processo de
erosão desse solo, retirada de porções e porções desse solo, levando até uma realidade de desertificação ou de arenização desse solo, que é aquele aspecto de quebrado, de deserto, pobre, ruim para tudo, beleza? Então, em termos do pisoteio do gado, é muito complicado, porque devasta a região, tá? E queimadas para eliminação das sobras das pastagens. A galera fazia pasto, sobrava um resto lá, e eles tacavam fogo. Só que esse fogo queima também as partículas do solo. Se queima a partícula do solo, você destruiu o solo, porque o solo é composto de partículas. Entendem? E aqui eu botei o agronegócio pelo seguinte: o agronegócio pegou tudo isso que a galera já tinha feito lá atrás e potencializou. Porque entregando mais tecnologia, né, levando essas tecnologias para o aumento da produtividade, você aumenta também essa exploração desse ambiente. Então você coloca mais boi, você planta mais soja, você dá ração para o boi, e essa ração que já é mudada geneticamente no laboratório vai afetar o boi, que vai afetar as fezes do boi, que vai afetar o xixi do boi. Tudo isso cai no solo, vai ser absorvido pelo solo, vai mudar a composição química do solo, vai chegar no lençol freático, que vai afetar nos rios. Então o agronegócio pega todos aqueles impactos gerados lá atrás pelo processo de colonização e joga para a enésima potência. Óbvio que isso vai gerar um cenário de arenização, como a gente já comentou aqui. Tá bem? A próxima vegetação aqui é a mata dos cocais. Essa mata ela fica localizada na transição entre na transição meio norte entre floresta amazônica, caatinga e cerrado. É o seguinte: você tem um mapa do Brasil. Eu vou colocar esse mapa em anexo na plataforma de vocês. Esse tem a Amazônia aqui, você tem a caatinga aqui, você tem um cerrado aqui, beleza? Aqui no meio tá a mata dos cocais. Ela está numa zona de transição, que a gente também chama de ecótono na geografia. E como ela é uma área de transição, ela tem espécies tanto de uma floresta como de outra. Então ela tem espécies muito próprias dela. Percebem? Por isso que também são regiões muito importantes para a biota local, para a biosfera, para a natureza. E a mata dos cocais é um exemplo. Ali predominam espécies palmáceas. Professor, espécies palmáceas, calma, vem comigo. Exemplo: babaçu, carnaúba, buriti e oiticica. Foquem no babaçu e na carnaúba. Por quê? Porque são espécies de casco duro. O próprio nome já diz, mata dos cocais. Cocais nos lembra de quê? De coco. Coco é duro. Então são essas espécies que têm uma casca muito dura. Então pensa em mata dos cocais, pensa em coco, pensa em babaçu, que é uma espécie de uma casca muito grossa, muito difícil de se penetrar nessa casca, tá? Tem que cortar com facão e tudo mais. Carnaúba também, tá? E o babaçu é muito importante porque ele é chamado de árvore 1001 utilidades. É aquela espécie em que podemos nos utilizar de basicamente tudo. A gente pode utilizar o babaçu desde produção de algum produto de beleza, até geração de biodiesel, até utilização na indústria, fugiu o nome, até na construção civil. Vocês terem ideia, na construção civil, se eu não me engano, o caule, né, é muito interessante, o aproveitamento, enfim. Então é uma espécie extremamente importante. E o babaçu também vai nessa pegada. Carnaúba. O babaçu e a carnaúba. Eu viro e mexo com o fundo dos dois. Porque os dois também se aproveitam, a comunidade local aproveita ao máximo dessas duas espécies. Porque elas têm um aproveitamento econômico muito grande. Mas o babaçu é demais. É 1001 utilidades. Porque você faz tudo com babaçu.
tá? E, óbvio, são fundamentais para a população local. Professor, a população local não desmata? Desmata, mas ela desmata de uma forma mais de acordo com todo aquele sistema. Ela sabe que se ela devastar muito, não vai ter amanhã. Então ela pega um pouquinho aqui, vende no mercado local e consegue fazer uma graninha. Agora, quando a gente pega isso e amplia para a produção industrial, aí o impacto é muito significativo, né? Desmatamento. Vamos para os impactos ambientais. Esse desmatamento ocorre em função do crescimento das atividades agropecuárias na região. Gente, é a mesma coisa. Mesma coisa. O agronegócio está se expandindo pelo país inteiro. E a nova fronteira de avanço desse arco do desmatamento que parte do centro-oeste brasileiro pega ali na Amazônia. E uma das partes da Amazônia, né, em que esse arco pega é justamente essa transição entre Caatinga, Amazônia e Cerrado. Quem que está lá? A Mata dos Cocais. Então, o avanço da atividade agrícola, o avanço do agronegócio também é uma das explicações para a constante devastação da Mata dos Cocais. Beleza? E aqui uma foto dessa mata, desse ecótono, para vocês terem em mente, tá? Lembra coco mesmo, tá? É isso. Deixa eu voltar para cá. Gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Espero ter sido uma aula bastante produtiva, instrutiva. E tamo junto. Qualquer coisa, mandem mensagem. Qualquer coisa, me procurem. Professor Socorro. Tamo junto. Tá tudo certo, tá? Beijo no coração de vocês. E é isso. Tchau, até a próxima aula. Se cuidem dos seus e fiquem em casa, tá? Fiquem em casa. Fui.